Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Rayara Forcellini, sou nutricionista e hoje eu quero saber se você tem hábito de utilizar adoçantes. Primeiramente, obrigada por estarem aqui comigo em mais um vídeo do canal. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like, os seus comentários, suas sugestões e lembrar vocês que semana que vem tem vídeo fresquinho por aqui. Mas vamos lá então. Será que o adoçante é saudável? Será que a gente pode consumi-lo? Será que vale a pena incluí-lo na nossa alimentação? Pois bem, existem vários tipos de adoçantes. E primeiro é necessário que a gente saiba separar o que é saudável, digamos saudável, né? E o que faz mal para a nossa saúde. Os mais antigos, os adoçantes de mais tempo aí que a gente tem no mercado, geralmente são os que têm ciclamato, aspartame e sacarina, tá? Se vocês pegarem os adoçantes famosos, os adoçantes mais antigos, eles geralmente são formados por um ou mais desses três compostos: aspartame, ciclamato e sacarina. Atualmente, a gente tem alguns considerados mais saudáveis, que seria a sucralose, tá? Que ao meu ver não é saudável, mas ok. A gente tem a estévia, a gente tem o xilitol, o eritritol, o maltitol e a talmatina, que são alguns mais recentes, tá? Esses últimos, que são mais modernos, digamos assim, e que teoricamente não alterariam a glicose, a insulina, e poderia ser utilizado com mais tranquilidade, tá? Esses adoçantes que eu falei no início, então aspartame, ciclamato, sacarina, alguns estudos em relação a eles foram feitos demonstrando que o uso deles a longo prazo está relacionado com alguns tipos de câncer e até mesmo com osteoporose, com redução de número de nutrientes nos nossos ossos, tá? Então, vocês estão vendo que não são legais. Tem em 2 países que a sacarina e o ciclamato não são permitidos, tá? Não é no Brasil ainda é permitido, mas tem um é num país e o outro é em outro. Então já tem 2 países que bloquearam, restringiram o uso do ciclamato e da sacarina, tá? Então, assim, esses adoçantes, eles foram criados há muito tempo, tá? Há muitos anos, e foram liberados pela vigilância para serem utilizados como adoçantes de mesa, ou seja, para utilizar no café, no suco, no chá. Ok. O que a indústria fez? Ela começou a usar esses adoçantes em produtos, né? Então, vamos pegar não só produtos saudáveis, tá? Mas, por exemplo, um suco, um refrigerante, uma bolacha, um biscoito. Então a indústria começou a utilizar esses adoçantes nesses alimentos para aumentar um pouquinho a vida de prateleira e para deixar com um sabor um pouco mais agradável, digamos assim. Então ele não seria mais um adoçante de mesa. Então a gente já estaria ultrapassando uma dosagem considerada segura de consumo, tá? Então uma dosagem pequena, uma vez ou outra que você use esses adoçantes, não teria problema para a nossa saúde. Mas o uso prolongado, o uso diário, sim, ele pode trazer prejuízos, sim, tá? Não é que você vai tomar ele que, não, vou usar o adoçante e vou ter câncer por isso. Não, mas ele tem essa probabilidade de aumentar a incidência em pessoas que têm essa chance maior de desenvolver algum tipo de câncer, tá bem? Então, o ideal é que esses adoçantes eles não sejam utilizados. A gente tem a estévia, que é um adoçante natural de uma planta, que adoça muito, né, muito mais do que o açúcar, e que teoricamente não causaria prejuízos para a nossa saúde, tá? Até então, ok. O problema é que muitos alimentos contêm estévia, mas as pessoas acham que por isso eles são saudáveis, e na verdade não são. Eles têm estévia, mas tem mais um monte de adoçante ruim junto, ou de outros ingredientes não saudáveis, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Se vocês forem usar o estévia para adoçar café, por exemplo,
tem que ter certeza de que o adoçante que vocês estão utilizando é realmente estévia. Porque sim, tem algumas marcas que misturam o ciclamato, ou aspartame, ou a sacarina com a estévia e destacam lá na frente só a estévia. E aí quando você vai ver o ingrediente, tem adição de outros adoçantes. Então tem que ficar de olho sim, tem que ler rótulo sim, tá? Como eu falei, a gente tem o xilitol, o eritritol, o maltitol e a talmatina, que seriam adoçantes mais tranquilos, mais saudáveis, digamos assim, que não alterariam insulina, não alterariam glicose e não teriam prejuízos para a nossa saúde, tá? Não seriam aí cancerígenos. Mas é aquela questão, os estudos são novos, tá? Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela no uso e moderar em tudo que a gente for consumir. E olhar ingredientes, sim, dos rótulos quando vocês forem comprar esses adoçantes diferentes. Eles têm um custo mais elevado, tá? O stevia seria o que teria um custo um pouco melhor em relação a esses últimos que foram lançados recentemente. Mas se tu tem uma condição, vale a pena o uso da talmatina, ou do eritritol, do maltitol, enfim. Claro que sempre dosando a quantidade, tá? Em relação aos adoçantes ruins, tem que ter um cuidado muito grande, porque como eu falei, muitos alimentos industrializados têm adição desses adoçantes na composição. Então, às vezes, tu tá usando um adoçante bom para adoçar um café, que o ideal é tomar sem adoçar nada, né? Mas tudo bem, a gente vai tolerando algumas coisas. Mas, assim, tá, tu usa um maltitol para adoçar o café, beleza. Aí você está comprando algum alimento industrializado que tem aspartame, sacarina ou ciclamato. E não está adiantando nada, então. Porque você continua ingerindo aquele adoçante que não é saudável. Então cuidem muito os alimentos diets. Eu já expliquei no vídeo anterior a diferença, tá? Cuidem muito esses alimentos que se dizem com redução de açúcar, que geralmente tem algum adoçante, tá? A sacarose também tem que ter um cuidado com o consumo. Geralmente eles usam mais a sacarose para adoçar um pouquinho mais, mas também não é legal o consumo excessivo. Então vocês têm que ter esse cuidado na hora de comprar, de consumir esse tipo de adoçante, tá? Então muita atenção, evitem esses alimentos que contenham esse tipo de adoçante. E para quem tem necessidade de utilizar adoçantes, tá? Pessoas diabéticas, evitem o uso desses adoçantes com aspartame, com ciclamato, com sacarina, com sucralose. Procurem um de stevia ou um xilitol, uma talmatina, um adoçante um pouquinho melhor, que não vai ter problema, não vai alterar a tua glicose, mas também tu não está prejudicando outras coisas, tá? Então tenham esse cuidado, essa cautela e lembrem-se, não exagerem no consumo. Não adianta usar uma estévia e encher o café de estévia. Tem que ter cuidado na dosagem com tudo, tá? O equilíbrio sempre, tá bem? Espero ter esclarecido um pouquinho aí essa questão dos adoçantes para vocês. Fiquem de olho nos rótulos, equilíbrio e cuidem da alimentação. E não esqueçam que semana que vem tem vídeo fresquinho por aqui, tá bem? Muito obrigada e até semana que vem no vídeo da semana.